Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas notícias aí do Verdão, nessa preparação para encarar a equipe do Fluminense neste sábado às 21h30 no Allianz Parque. A última partida do Verdão nesta temporada jogando em sua casa. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações dessa preparação em busca da liderança do campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Informações do Palmeiras que vem então de 3 jogos sem vencer em Vinícius e agora faz o seu último jogo do ano em sua casa. Exatamente, Bruno. É a pior sequência do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 2 derrotas e um empate aqui contra o Vitória, que teve sabor de derrota. O Palmeiras, então, tentando se recuperar aqui no Allianz Parque nesse sábado contra o Fluminense. O time vai fazer o último treino exatamente no estádio. É comum do técnico Abel Ferreira. Vai fazer na parte da tarde, nessa sexta-feira, fechando a preparação para o jogo. E com novidades, a volta dos jogadores como titular. Jogadores que ficaram no banco de reservas, que disputaram a data FIFA, como o Piquerez, o Vitor Roque, ele entrou no segundo tempo contra o Vitória, e também o Gustavo Gomes, que entrou de centroavante para tentar o gol contra a equipe rubro-negra. Então, voltam todos esses jogadores, mas tem a baixa do Andréas Pereira, que tomou o segundo cartão amarelo por reclamação, cartão que o técnico Abel Ferreira reclamou demais aí do juiz, porque o primeiro amarelo foi uma simulação do jogador do Vitória. Então, muita reclamação do Palmeiras. O fato é que ele tomou o segundo amarelo e está suspenso para esse jogo contra o Fluminense. Palmeiras, então, fechando seu último jogo no Allianz Parque, onde tem 70% de aproveitamento nessa temporada. 31 jogos, são 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Essa é a campanha do Palmeiras no Allianz Parque nesse ano de 2025. E é a chance do torcedor se despedir do time antes da final da Libertadores, porque depois tem jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O Palmeiras já parte para Lima, direto de Porto Alegre. Então é a chance da despedida. Não está uma relação assim muito boa depois do último resultado, mas o torcedor com certeza vai comparecer e tentar apoiar, vai apoiar o time para tentar essa vitória aqui no Allianz Parque. Do outro lado tem o Fluminense, 12 jogos com o Zé Beldia, 7 vitórias no Maracanã, mas como visitante, Fluminense ainda não venceu sob o comando do técnico argentino. São 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Bruno. Tem esse desequilíbrio. Obrigado, viu, Vinícius? Tido para falar do Palmeiras. Primeiro, vamos com o time masculino, chamar aqui a Débora Carvalho, que tem todas as informações. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Jodar, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado com a gente. Olha, eu vou falar para você que é um clima de despedida também, viu? Eu falo despedida porque amanhã é o último jogo do Palmeiras jogando em casa, perto da torcida, né, nessa temporada de 2025. Pois bem, o time de Abel Ferreira treina hoje aqui no CT na Barra Funda, por volta das 4 horas da tarde. O Abel que vai ter ali praticamente 2 dias de recuperação física dos atletas, né, principalmente dos jogadores que retornaram ao Brasil depois da data FIFA. E até por causa disso, deve contar com pelo menos 3 jogadores, né, no retorno nesse time titular. Eu estou falando do Gustavo Gomes, do Piquerez e também do Vitor Roque. O técnico que vai fazer uma mudança ali no meio-campo, né, porque o Andréas Pereira está fora, cumpre suspensão, então está fora desse jogo do Fluminense. E o Palmeiras que vem com tudo para tentar esses 3 pontos perto da torcida, jogando em casa, porque se o Palmeiras vence amanhã e o Flamengo perde para o Bragantino, assume a liderança de novo. Jodar, é isso, reta final do Campeonato Brasileiro. A gente volta com você. É isso, obrigado, Débora. Agora falando do Palmeiras ainda, mas o Palmeiras masculino, Palmeiras e Fluminense, hein? 35ª rodada, sábado, jogo da balada, 9h30 da noite no Allianz Parque. Premier, é o último jogo do Palmeiras jogando em casa nesta temporada, porque tem mais 3 rodadas do Campeonato Brasileiro depois e a final da Libertadores. E também tem no fim de semana esse jogo que tem tudo a ver, um de olho no outro ali, Flamengo e Bragantino, também no sábado, no mesmo horário, agora todos os jogos no mesmo horário, no Maracanã, transmissão Premier. O PVC é um Palmeiras, né, que tenta se recuperar do empate com o Vitória, um Fluminense que deu muito trabalho e venceu o Flamengo no Maracanã e agora pode dar esse trabalho para o Palmeiras. Como é que você vê esse confronto? E do Bragantino contra o Flamengo também, né? O Bragantino com Wagner Mancini já são 3 vitórias seguidas. Vamos começar pela parte técnica. O Palmeiras não vai estrear o uniforme novo no dia. Essa é a parte técnica. Essa é a parte técnica. Você sabe que eu não sou supersticioso porque dá azar. Certo. Certo? Tô brincando.
O Palmeiras tem que ganhar, o Palmeiras tem que fazer a parte dele. O que vai acontecer do lado do Flamengo, o Flamengo tem que fazer a parte dele também. O Palmeiras tem que ganhar o jogo do Fluminense. É difícil, o jogo do Palmeiras é mais difícil nesse final de semana do que o jogo do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar do Bragantino e, nesse caso, ele continua líder. E o Palmeiras tem que ganhar do Fluminense e, neste caso, continua com esperança. Se tiver esperança, tem mais 3 rodadas para entender o que vai acontecer. Mas cada um tem que fazer sua parte. É óbvio, mas é que não aconteceu no meio de semana. Ganhar no Allianz Parque e ganhar no Maracanã. É isso, obrigação dos dois, né, gente? E aí tem daqui a pouco, na semana que vem, no sábado, tem a final da Libertadores também. Então, agora tem que dar tudo aí nessa reta final, porque a fase vai estrear um uniforme decisiva. novo no dia do aniversário do Maracanã? Não, não é isso. Não é isso. Temos quanto tempo pra gente voltar, minha gente? Minha produção, me avise aqui. 30 segundos. Você tem 20 segundos para dar seu palpite para essas 2 partidas, hein, Mussete? Eu acho que dessa vez o favoritismo se confirma, Palmeiras vence, Flamengo vence, e eu acho que a dificuldade é semelhante nessa partida. O Fluminense é muito forte no Rio, não tão forte fora, e o Bragantino cresceu muito com o Mancini. Eu acho que vão ser duelos difíceis, mas Palmeiras e Flamengo vence. Bom, o Palmeiras encara o Fluminense, o jogo não é fácil, fico pensando nesse árbitro tendo que, de um lado, ouvir o Abel, do outro lado, ouvir o Zubeldia, os 2 técnicos mais reclamões ali do futebol brasileiro. Não vai ser fácil para ele. Mas, bom, o Palmeiras ao menos vai ter a volta de jogadores, certo? Agora o Flaco volta. Só um detalhe, né, Tiro? Interessante, porque duelo Abel e Zubeldia, de fato, na beira do campo promete. E Felipe Luiz e Wagner Mancini é uma troca de gentileza, seu mão no queixo. Exato, é o contrário. Contemplação. Né, tipo... Isso, exatamente. Bom ponto. Mas fala aí, Massa. Bom, agora vai ter Flaco e Roque, vai ter todo mundo. Agora não sem mais no more excuse. Eu posso... eu não sei. Não sabe o quê? Eu não sei o que o Abel vai fazer depois daquela bizarrice do primeiro tempo contra o Vitória. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas o Palmeiras jogou exatamente assim contra a LDU. Não é um fato. Não é. A mobilização, o jeito, né? A questão tática era outra, os jogadores também. Mas o que dá para dizer, né? Está todo mundo recuperado. O desfalque é o Andrés, tomou um cartão inútil, né? Tem treino hoje à tarde, treino amanhã de manhã, o jogo é à noite. Vai ser muito difícil, não é fácil. O Fluminense é um adversário muito grande. Está no melhor momento que o Palmeiras, inclusive. Então, eu não sei, ele vem embutido também de algumas questões. Kelvin, Murilo, Piquerez, Aníbal, Felipe Anderson, Maurício, Veiga. Eu estou citando aqui 7 jogadores que seriam importantes e que estão numa fase muito abaixo, né? Palmeiras hoje tem o Carlos Miguel, tem o Gomes, tinha o Andrés, que está suspenso, e a dupla, Flaco e Roque, que são jogadores que estão em ótima fase. Então, eu até essa semana procurei pessoas do esporte, mas de outros de esportes coletivos, evidentemente, para que me ajudassem a entender o que acontece quando muitos, 7, 8 jogadores entram no momento de baixa de repente. Que os últimos 3 jogos do Palmeiras foram abaixo da crítica. Fora o próprio treinador, que também está, né, não está no melhor momento dele, pelas estratégias que colocou em campo nos últimos 3 jogos, a forma como o Palmeiras se comportou. E o que eu tenho ouvido muito é que isso é normal. Olha que loucura. Normal. Olha aí, ó. Boa. É normal um esporte coletivo, porque quando um jogador está muito abaixo, o outro começa também a não confiar naquele. Será que eu vou dar esse passe? Então, é uma questão agora do Palmeiras de cabeça emocional, não tem mais o que fazer. E vai fazer o quê? Você tem
8 dias para a final da Libertadores, mais 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para treinar mesmo, não tem, não terá e não tivemos. Você agora precisa recuperar os jogadores e trabalhar o emocional, a cabeça, porque vai ser muito difícil. Não é o jogo de amanhã, mas o mais difícil de todos esses vai ser contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no dia do embarque para a final da Libertadores. Isso pesa demais. Então, o que eu posso dizer, o que eu acho? Acho que o Kelvin volta, a dupla vai estar restabelecida. A minha dúvida é quem vai no meio, né? Se ele vai com 3 zagueiros, o Fux faz o 5, e quem vai ser o camisa 8, ou se é o Aníbal, o Fux e o Aníbal. Acho até interessante o Palmeiras parar de tomar gol, né? Que é um exercício que esse time tem que fazer nos próximos 5 jogos, não tomar gol. É isso. Ô, Vessa, fazer uma pergunta para você que tem a ver com a tabela e os próximos jogos do Palmeiras. Antes, quero mandar um abraço aqui para o Francisco Jonathan, que adora quando eu falo essas expressões em inglês, que eu fico brincando aqui. Falou, eu adoro muito, acho muito legal quando você fala essas coisas em inglês. Você é incrível. Obrigado, Francisco. Vou continuar falando aí. Espero que você... Let's go. Let's go. Let's go, viu? Agora, Vessa, let's go. Que jogo é mais complicado para o Palmeiras? Esse ou do Grêmio que o Massa tá falando? Eu acho do Fluminense. Ué, Fluminense... mas o Grêmio tem as questões lá. Você mesmo falou que vai poupar todo mundo, que a cabeça vai estar não sei aonde. Tem, mas o Flamengo também vai estar com isso daí. Aí eu tô com dificuldade para tratar o Palmeiras numa rodada sozinho, o Flamengo numa rodada sozinho. Então, como eu acho que nessa mesma terça-feira os dois vão ter o mesmo problema, aí se partindo só para o adversário, eu acho que o Fluminense é mais difícil, tá mais confiante. O Grêmio já atingiu uma pontuação que tá tudo bem para ele. O presidente novo assume agora aí, acabou de ganhar a eleição, tá troca de... Estão decidindo se o Mano fica ou não. Tem toda uma questão ali de reformulação de clube também. Então, me parece o Fluminense não, focado, vou a Libertadores, tenho vaga direta a disputar, além de ter encaixado a coisa ali com o Zubeldia. Olha, sinceramente, eu acho muito pior. É muito mais difícil para mim o Palmeiras ganhar do Fluminense no Allianz Parque do que do Grêmio no Sul. Para mim, é mais difícil, mesmo sendo em casa. Essa é a rodada desfavorável para o Palmeiras, Arnaldo? Não, acho bem parecido. Acho bem parecido. O Arnaldo está com a pulga atrás da orelha nesse Red Bull soltinho do Mancini. Eu acho sim que o adversário do Palmeiras é mais forte, mas agora é um outro tipo de inimigo, o Bragantino, né? E com essa questão, essa disparidade física entre Bragantino e Flamengo, talvez seja muito grande nesse momento, e o intervalo do jogo do Bragantino, né, para sábado é grande, né, de recuperação grande. E a gente fica falando, né, Bragantino, Grêmio, Galo, depois da final da Sul-Americana, se perder, todos eles têm condição de ser o 8º colocado. Todos eles têm. Todos eles têm. As mesmas de Corinthians e São Paulo, mesmas, né? E se tiver G8, o Bragantino pode ir à Libertadores, o Grêmio pode ir à Libertadores, qualquer um deles pode. Então, o Grêmio pode estar ainda nessa briga, o Galo pode ainda estar nessa briga, o Bragantino está nessa briga, o Fluminense está numa briga maior, o Fluminense está numa briga de talvez vaga direta e também tem a semifinal para jogar da Copa do Brasil, né? Aliás, se a final então der Cruzeiro e Fluminense, o G8 é praticamente certo. Então, exato, né? E assim, né, em relação ao Fluminense, não é só que a sequência do Zubeldia ou em casa ou os 10 últimos jogos, o time desde que o Zubeldia chegou, o Fluminense, é a melhor campanha de um time no Campeonato Brasileiro. Pode pegar o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Mirassol, desde que o Zubeldia chegou no Fluminense, é o time que mais pontuou, né? Para quem acha que, enfim, porque o Renato deixou oitavo, deixou em viés de baixa, mas a pontuação do Zubeldia no Fluminense, no recorte Zubeldia, o campeonato do Zubeldia, às vezes a gente fala isso, né? O campeonato do X, ele é mais eficaz, com mais pontos do que qualquer
outro adversário do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Fluminense, que é o próximo adversário do Palmeiras, neste sábado às 21h30, em partida que vai ser disputada no Allianz Parque. Estou trazendo um corte aqui com a classificação do Brasileirão atualizado, Flamengo líder do campeonato, 34 jogos, 71 pontos. O Verdão, segundo colocado, 34 jogos, 69 pontos, uma diferença de 2 pontos. Ou seja, se o Palmeiras vencer a equipe do Fluminense e o Flamengo tropeçar, um empate ou uma derrota, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense é o sexto colocado do Brasileirão, 34 jogos, 54 pontos. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. O último jogo no Campeonato Brasileiro foi o Fla-Flu, nesta quarta-feira, onde eles venceram a equipe do Flamengo, ajudando inclusive o Palmeiras no campeonato, venceram a partida pelo placar de 2-1. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Fluminense no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Verdão. No primeiro turno do campeonato, o Palmeiras visitou o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e venceu a partida pelo placar de 2-1. Enfim, jogo de grande importância aí para o Palmeiras, com certeza vai com sua força máxima, o que tiver disponível para tentar vencer essa partida e aguardar o resultado entre Flamengo e Bragantino. Palmeiras, que vem numa sequência muito ruim no Brasileiro, em 9 pontos disputados, só conseguiu 1, que foi esse empate contra o Vitória, broxante dentro do Allianz Parque. Mas enfim, o Verdão precisa vencer e secar, e depois ver o jogo contra o Grêmio, se vai com time misto ou reservas, até porque na próxima semana tem a decisão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!